Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, todos vocês que estão inscritos no meu canal, para o estudo da Sagrada Escritura. Muito obrigado pela perseverança, pela confiança que vocês têm e que vocês estão dedicando a esse estudo da Sagrada Escritura. Muito obrigado a você também que compartilha este vídeo com outras pessoas interessadas, tá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de Levítico. Capítulo 17, de 1 a 16. São apenas 16 versículos neste capítulo que nós vamos estudar. Nós vamos entrar a partir de agora no Código de Santidade, que vai deste capítulo 17 até o último capítulo de Levítico, que é o 27, tá? Então hoje nós vamos ver sobre o lugar de sacrifício, tá? Que nós estamos vendo aqui, deste código de santidade, deste código da aliança. Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e vamos para a leitura deste capítulo e depois para o estudo dele, ok? Vamos então fazer a leitura do capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão e seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: eis as ordens do Senhor. Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra no acampamento ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda de reunião, para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Derramou sangue e será cortado do meio do seu povo. Por isso, os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua, de geração em geração. Dize-lhes ainda: todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles e que oferecer um holocausto ou outro sacrifício, sem levar a vítima à entrada da tenda de reunião para sacrificá-la ao Senhor, será cortado do meio do seu povo. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele e o exterminarei do meio de seu povo. Pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Eis porque eu disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou pássaro que se possa comer,
derramará o seu sangue e o cobrirá com terra. Porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Quem o comer será eliminado. Toda pessoa natural ou estrangeira que comer um animal morto ou dilacerado deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impura até a tarde. E depois será pura. Mas, se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si as suas iniquidades. Está aqui então a leitura do capítulo 17, que tem como centro o lugar do sacrifício, como falamos no início do estudo deste capítulo, tá? Então vamos lá. Vamos entender este capítulo, que no primeiro, a grosso modo, vamos dizer assim, da leitura, nos parece um pouco estranho certos dizeres do capítulo, correto? Por exemplo, dizer que o sangue, né? Como que diz aqui? Os sacrifícios do sangue, pois a alma da carne está no sangue. É um pensamento semita. Nós não podemos levar ao pé da letra a leitura, como desde o início das Sagradas Escrituras, do estudo da Sagrada Escritura, nós estamos falando isso. A Bíblia nunca se lê ao pé da letra. Se preocupa na leitura do contexto do texto, né, das realidades que o povo vivia quando o texto foi escrito. Vimos que aqui sempre está reportando ao deserto. Fala-se de tenda, da entrada da tenda, né? O lugar do sacrifício é um lugar específico, não pode ser qualquer lugar, ok? Muito bem. Então, para a mentalidade semita, o sangue é o elemento vital. Para esta mentalidade, o povo semita, o sangue é um elemento vital, né? Daí as diversas regulamentações que foram surgindo ao longo do tempo, a respeito dos cuidados e das medidas necessárias. Então, por causa do sangue, na mentalidade semita, vamos entender na mentalidade deles o texto. O sangue é um elemento vital, então essas diversas regulamentações foram surgindo ao longo do tempo, a respeito dos cuidados e das medidas necessárias, tá? A ordem de se apresentar na entrada da tenda do encontro com o animal que qualquer israelita quisesse consumir, dá a entender que era praticamente impossível para os que viviam fora de Jerusalém. Então, o povo que vivia nos arredores, nas aldeias, distante de Jerusalém, do centro, né, religioso da época, era impossível apresentar o animal, porque o animal que era para consumo próprio deveria ser apresentado na entrada da tenda de reunião. É isso que nós estamos vendo no capítulo 17 hoje, tá? Então, dá para imaginar a dificuldade do povo que morava distante de Jerusalém. Como que eles iam apresentar no templo, por exemplo, os animais que eles precisavam consumir? Era praticamente impossível, né? Pois bem, consumir a carne sem se transformar em infratores era o que eles desejavam. Então eles ficavam com aquilo.
se eles não podiam apresentar, então eles eram infratores ao consumir a carne deste animal sem ser apresentado ao Senhor. Né? Difícil isso. A legislação a respeito era tão restrita que a qualquer pessoa que derramasse o sangue se considerava réu de sangue. Réu de sangue. Tá? E, portanto, deveria ser excluído da comunidade. Isso está no versículo 4 do capítulo que estamos estudando. Tá? Inclusive, com uma ação realizada pelo próprio Deus. Então é colocado na pessoa do próprio Deus esta ação de excluir a pessoa da comunidade. Está no versículo 10. Como eu disse no início, não entendamos ao pé da letra, mas entendamos na mentalidade semita, na mentalidade da época deste povo, na época em que o texto foi redigido, na mentalidade sacerdotal, né, que escreveu o texto, que escreveu o livro do Levítico. Senão, como eu sempre disse nos nossos estudos passados, senão nós fazemos uma imagem equivocada de Deus, de um Deus carrasco demais, de um Deus horrível. E quem quer se aproximar de um Deus assim? Ninguém. Ninguém. Então, esta realidade, inclusive com a ação realizada pelo próprio Deus, de excluir da comunidade quem é réu de sangue, está no versículo 10. Tá? Mas entendamos na mentalidade semita, ok? A obrigatoriedade de ir até a entrada da tenda para apresentar a vítima diante do Senhor poderia ser uma medida para evitar o oferecimento de animais a não se sabe quais divindades ou seres nas demais regiões do país. Então sabemos que aquela região era repleta de divindades. Tinha um Deus para cada gosto daquele povo que vivia ao redor do povo israelita. Então diante disto, né, apresentar a vítima na entrada da tenda seria uma medida, tá? Poderia ser uma medida para evitar o oferecimento de animais a qualquer outra divindade que existisse naquela região. O israelita não podia fazer isso para qualquer divindade, somente apresentar para o seu Deus. Ok? Que fique bem claro isso para nós que estamos estudando isso. A medida se explica no versículo 7 deste capítulo. Lá vocês vão ver esta medida. Nunca mais, está assim no versículo 7, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Certo? Versículo 7. Ao que parece, os camponeses daquele lugar, os aldeões daquele lugar que viviam nas aldeias e aqueles que viviam no campo, acreditavam na presença de seres misteriosos no deserto. Então eles acreditavam em seres misteriosos que habitavam no deserto. Superstições da época, tá? Então, para ganhar o apoio desses seres, ofereciam-lhes simbolicamente seus animais de consumo no momento de sacrificá-los. Então, para ganhar a intimidade, a amizade com os seres que eles acreditavam, dos seres misteriosos que eles acreditavam,
que habitavam no deserto, para ganhar a amizade deles, no momento de sacrificar o animal de consumo, que era para consumo próprio, eles faziam uma oferta simbólica a esses seres misteriosos, para ganhar seu apoio, para ganhar sua amizade, tá? Esse costume parece natural ao ser humano em geral. E eu vou explicar por quê. Parece natural esse costume. E vocês vão entender por quê quando a gente falar disso. Sabe-se que nas culturas afastadas de Israel, os indígenas derramam sobre a terra a primeira porção de bebida que vão tomar, da carne ou do alimento que vão comer, como uma forma de se congraçar, de ganhar amizade, de fazer amizade, né? E mostrar gratidão ao santo. Aí vocês já começam a entender algumas práticas que alguns fazem até involuntariamente. Fazem até por brincadeira, muitas vezes, né? De se congraçar com os santos. É uma prática indígena, de um povo muito afastado do povo de Israel. Então, a primeira porção da bebida se derrama na terra ao santo, para ter amizade com o santo, com o ser misterioso que habita ali. É uma mentalidade, gente. E parece que esse costume é natural do ser humano fazer isso, tá? Então, os indígenas fazem isso tanto com a bebida, quanto com o alimento que vão comer, né? Como uma forma de se congraçar e mostrar a gratidão ao santo. Ou tomar da Pachá, que significa Pachamama, melhor dizendo, que significa terra-mãe, quando eles vão tomar da terra-mãe algum produto, alguma coisa, sem que por isso tenha de se afirmar que são idólatras. Então, como eu disse para vocês, parece que esse costume, como nós estamos estudando aqui no capítulo 17, é comum de todo ser humano. Vocês já perceberam alguns que vão tomar a sua bebidinha, né? Muitas vezes derramam na terra e falam, esta é para o santo. É um costume muito antigo, muito antigo, né? Que nasceu nos povos indígenas e também foi adotado em alguns, nos arredores do povo de Israel, embora sejam esses povos indígenas distantes do povo israelita, tá? Mas é um costume que é inerente ao ser humano, que todos fazem mesmo sem saber o seu significado. Então aqui nós estamos entendendo que quando eles ofereciam simbolicamente os seus animais na hora do sacrifício, o povo daquela região onde os israelitas habitavam, era para se congraçar, para ganhar o apoio dos seres misteriosos que habitavam no deserto, que eles acreditavam que habitavam no deserto, ok? Então, qual é a norma para o povo de Israel? O seu animal de consumo, antes de ser abatido, antes de ser sacrificado, deve ser apresentado na entrada da tenda de reunião. Ou seja, ele deve ser consagrado ao Senhor. E não exercer estas práticas pagãs dos povos que vivem ao redor. Entenderam? Então, o lugar do sacrifício, como nós falamos no início, deve ser o lugar especificado para o povo semita, para o povo de Israel, a entrada da tenda de reunião, ou em Jerusalém, o que era impossível para aqueles que viviam nas aldeias, nos campos distantes de Jerusalém. Isso era impossível,
porque você precisava abater o animal para o seu consumo, mas antes você tinha que apresentar lá em Jerusalém. Isso era impossível, tá? Mas era uma norma, era uma regra que, se não fizesse, o povo estava incorrendo em viver na iniquidade. Se não fosse apresentado ao Senhor, essa pessoa comeria esse animal e ficaria em pecado, né? Então, é uma regra que está no livro do Levítico, que é para o povo semita cumprir. Por quê? Por causa de tudo isso que nós vimos, desses costumes, dos costumes indígenas, que eram bem distantes do povo de Israel, mas o que aproximava mais Israel era o oferecimento para os seres misteriosos do deserto, tá? Para sinal de apoio, que eles receberiam a ajuda desses seres misteriosos quando ofereciam seus animais para o sacrifício em forma simbólica para esses seres. Israel não pode ser assim. Israel tem que fazer diferente. Por isso está aqui a norma, no capítulo 17, onde começa o código de santidade que nós falamos no início. Ok? Espero que vocês tenham apreciado esse estudo e espero vocês para o próximo estudo do capítulo 18 do livro do Levítico. Um abraço a todos e até o próximo estudo.